Na segunda parte do nosso tutorial número 1, no nosso primeiro projeto, nós vamos construir as portas e janelas desse nosso primeiro predinho. Então, como que eu vou fazer isso? A partir do comando door, atalho DR, eu vou selecionar portas de 70 para o quarto. Se eu não souber qual que é a dimensão, eu posso utilizar a trena e medir daqui para cá. E eu vou perceber que eu tenho uma porta de 70 centímetros de painel, de comprimento total do painel. Então, seleciono uma porta. Vou procurar uma porta de 70. No caso aqui ele tem 76, porque ele soma mais a moldura de 3 centímetros de um lado e a moldura do outro lado, a forra que nós chamamos aqui. Bom, se você aponta para uma parede mais para um lado ou mais para o outro, a porta vai ficar virada naquele sentido. Então, eu vou apontar para o lado interno do quarto e se eu pressiono barra de espaço no nosso teclado, ele também vai virar a parede a porta neste outro sentido. Eu não vou tentar sobrepor perfeitamente a linha verde ali, a linhazinha aqui da indicação da porta, porque eu vou perder muito tempo se eu fizer isso. Então, eu vou clicar em qualquer ponto aqui na minha parede e vou dar um zoom, um bom zoom, para eu ter certeza que estou clicando no número. Ó. Antes de eu clicar, eu estou vendo que o número está se destacando. Então eu clico nele e vou colocar uma boneca de 5 centímetros de espessura. Então posso repetir a porta deste lado. Também 5 centímetros de espessura. Vou posicionar uma porta de 66 centímetros. Para o banheiro. Sempre usando a mesma técnica. Coloco de qualquer maneira. Dou um zoom no número e modifico a boneca para 0.05. Vou colocar uma porta de 80 centímetros. Usar um valor de 0.05 também. E vou adicionar uma porta de 90 centímetros. Não é exatamente o modelo que eu pretendia utilizar, mas neste caso aqui eu vou usar esse mesmo. E no outro momento a gente vai aprender a trazer novas famílias diferentes aqui no nosso programa. Neste caso, que eu não sei qual o valor da boneca, eu posso simplesmente selecionar a minha parede, a minha porta, e mover ou alinhar dois pontos aqui de referência para posicionar no local correto. Eu vou fazer somente de um lado porque a gente vai fazer o espelhamento para o outro lado na sequência. Agora eu preciso posicionar as minhas janelas desse projeto. Para eu conseguir visualizar as minhas janelas no projeto, eu vou precisar modificar a visualização para o modo de wireframe, ou seja, modo de linhas de arestas. Só para facilitar a explicação, para vocês entenderem melhor, se eu estou aqui no 3D e marco aqui o wireframe, eu vou ver essas linhas todas transparentes. Então, vou voltar para o Hidden Line ou para o Shaded, apenas para voltar ao normal. E vou, nesta vista aqui do térreo, eu vou modificar para wireframe, para conseguir visualizar minhas janelas lá embaixo. Vou utilizar a trena para saber qual a largura desta janela, 1,50 m. Esta também é uma janela de 1,50 m, então clico em Window. Procuro aqui alguma janela de 1,50 m. Eu tenho essa daqui, painéis 2x1, 1,50 por 1. E vou posicionar a janela no meu projeto. Então eu vou apontar aqui num local qualquer. Ele tende a centralizar o meu arquivo, a minha janela, no meio do ambiente, que inclusive está levemente deslocado do arquivo do CAD. Não tem problema.
A ideia aqui é a gente usar como referência. Se a gente pode melhorar um pouco o projeto, então nesses pequenos detalhes vamos melhorar desta maneira. Então quando eu trago o mouse bem para o eixo ali, para o centro do ambiente, ele tende a dar uma travada de forma que sugira o posicionamento no eixo do ambiente. Essa janela aqui é uma janela de 1,20 m. Então procuro uma janela de 1,20 m. 1,20 m por 1. Posiciono aqui. Se por acaso aparecer alguma mensagem de erro ao posicionar essa janela, provavelmente é porque a sua janela está levemente deslocada. Tá vendo que ela está um pouquinho errada aqui? Então ela entrou um pouco desse lado de cá. Então ele apareceu uma cota aqui, ó, 0008. Eu vou colocar 0 só para alinhar a janela corretamente. E vou utilizar mais duas janelas bocas de lobo. Janela boca de lobo, para quem não conhece, aqui no Nordeste nós chamamos aquelas janelas que mantém sempre uma circulação cruzada, mesmo fechada. Ela é uma janela fixa, na verdade. Então, janela boca de lobo, 1,20 m por 50. Vou posicionar da mesma maneira que as outras. Perceba aqui que uma das configurações dessa minha janela, desse meu template, é que só ela está como uma janela mais alta, ou seja, acima de 1,50 m de altura, ela está com peitoril de 1,60 m. Então ela já fica com a representação tracejada automaticamente. E aqui nesta outra janela eu vou utilizar uma outra aqui, boca de lobo, de 1 metro de largura. Vou colocar aqui de qualquer jeito também. E vou definir aqui 0 para encostar na parede. Bom, eu tenho aqui minhas portas e janelas posicionadas no meu projeto. Então eu vou fazer um espelhamento para o outro lado. Como é que eu posso fazer? Eu seleciono aqui, ó, todo o meu apartamento. Vou clicar no meu botão Filter. Por quê? Porque eu tenho 33 objetos selecionados, dos quais portas, paredes, janelas, tags, que são essas informações de 2D de janela, de porta. Vou clicar no botão Filter e vou marcar somente portas e janelas. Os tags são essas etiquetas, essas informações dizendo P01, P02, J01, J02, por exemplo. Se eu quiser também que elas vão junto, então eu posso manter na minha seleção. Vou clicar em OK e vou fazer um mirror a partir desta parede central aqui no meu projeto e vou espelhar para o outro lado. Então fiz o espelhamento e agora eu tenho já todas as portas e janelas do meu arquivo no pavimento tipo. E agora o que é que eu vou fazer? Vou selecionar todos os objetos novamente e vamos fazer a mesma coisa que a gente fez com aquela cópia daquelas vigas. Selecionei tudo, porém eu vou filtrar para deixar selecionado somente porta e janela, door e window. Clicar em OK, ele filtrou e eu quero copiar todas essas portas e janelas para os meus pavimentos superiores, exceto esta porta, porque não vai fazer sentido que ela se repita aqui exteriormente. Então eu vou fazer um Ctrl C no meu teclado, ou clico aqui neste botãozinho Copy to Clipboard. Vou clicar na setinha do Paste e vou marcar aqui Align to Selected Levels. E vou copiar para os pavimentos 1, 2 e 3. Então o Revit vai pensar um pouco e vai fazer essas cópias para mim.
Então, fez aqui as cópias. E vocês podem me perguntar, Alan, por que eu também não fiz isso na minha parede? Porque eu não peguei o meu pavimento tipo inteiro, agrupei, por exemplo, e copiei tudo de uma vez só. Porque é o seguinte, eu prezo muito pelo desempenho do arquivo. Não adianta você trabalhar com Revit, trabalhar com BIM, e você não tem um computador que rode aquelas informações todas. E às vezes nem um super computador, o melhor computador pessoal que vocês possam utilizar, nem sempre eles dão conta de um arquivo muito complexo. No caso aqui deste prédio, não vai fazer muita diferença, porque é realmente um prédio muito simples. Mas num prédio mais complexo, que eu tenho aí meus 40 pavimentos, eu posso pensar em desempenho do arquivo da seguinte maneira. Se eu tenho esta parede aqui, esta parede tem 6 faces. A de cima, a de baixo, da esquerda, da direita, da frente e de trás. Se eu tivesse, ao invés de somente uma parede, eu tivesse 1, 2, 3, 4 para cada pavimento e ainda a quinta para a platibanda, então eu teria 5 vezes 40 pavimentos, aliás, 4 vezes 40 pavimentos, ou então 80 paredes, mais uma da platibanda, 81 para cada parede do meu projeto. Então eu teria 81 aqui, mais 81 aqui, mais 81 aqui, mais 81 aqui, mais 81. Então eu começo a somar muitas paredes. E aí é quando você começa a tentar mexer no seu arquivo e ele vai estar tão pesado que começa a complicar a sua vida. Claro, dependendo do fim, da finalidade, você não vai fazer isso. Você vai realmente precisar quebrar pavimento a pavimento. Seja se o seu pavimento for diferente, seja se você quiser gerar um quantitativo por pavimento ou alguma outra finalidade. Mas no geral, se você está pensando o seu projeto somente como um projeto básico, projeto legal, projeto de arquitetura para a prefeitura, então vale a pena sim você fazer um modelo mais simples, mais rápido e mais básico. Então vamos fazer agora os pisos do projeto. A gente clica no comando Floor. O botão padrão, assim que eu inicio o comando, é este botão Pick Walls. O que é que Pick Walls vai fazer? Eu explico isso um pouco melhor num tutorial à parte, mas em outras palavras, em resumo, quando eu clico na parede, perceba que tem diferença se eu clicar um pouco para dentro ou um pouco para fora, ele não vai pegar o piso exatamente a partir da face externa da parede, ele vai pegar um pouquinho para dentro. O que é que representa esse pouquinho? Ele representa a face da minha alvenaria, do meu tijolo, aliás. Então, deixa eu só aumentar o nível de detalhamento aqui do meu projeto, só para a gente visualizar todas as camadas da nossa parede. Então, quando eu clico aqui na parede, ele está pegando, na verdade, essa achura cinza, que representa justamente a face do meu tijolo. Se a gente for observar uma obra real, a gente vai perceber que é exatamente o que acontece lá nela. Ou seja, a estrutura, a minha laje, a minha viga, o meu pilar, eles estarão sempre não, mas na grande maioria dos casos das técnicas padrões construtivas, vão estar alinhadas com o nosso tijolo bruto. Depois, com esse finalzinho aqui, essa diferençazinha, que representa exatamente o nosso reboco, ou a nossa cerâmica, nossa pintura, se for o caso, é quando passa o restante do revestimento, cobrindo paredes, cobrindo lajes, cobrindo toda a minha estrutura. Perceba aqui que eu fiz um piso único para todo o prédio. Por quê? Porque eu vou ter um único piso aqui de cerâmica, não vou ter paginação de piso
por apartamento, nem apartamento, nem quarto, nem ambiente, vai ser todo um piso só mesmo. É um prédio bem básico, é o nosso primeiro prédio. Nos projetos a gente vai ter um cuidado especial para estas situações. E vou finalizar. Quando eu finalizo o piso, ele vai perguntar se eu quero Join Geometry, se eu quero unir a representação deste meu piso com as paredes externas que estão contornando este piso. Muito cuidado para a pergunta, viu? Quando eu faço um piso no nível superior e ele pergunta sobre a TET, eu vou dizer não. Então, quando ele perguntar Join Geometry, eu posso dizer sim. Se você tiver dúvida, é melhor você responder não do que responder sim para a pergunta do ATET, porque ele vai te atrapalhar um bocadinho. Você vai ter que mudar, refazer um bocado de sequências de processos extras para conseguir corrigir. Então, eu vou dizer sim, porque eu sei que Join Geometry eu posso dizer. Na dúvida, diga não. Então, eu fiz o meu piso do meu prédio. Só que esse piso aqui também ele está voando, ó. Então a gente vai corrigir isso aqui já já. Antes disso, eu vou copiar este meu piso com o comando copy 2,75 m para cima para fazer o piso do meu pavimento 1. Só que é que vai acontecer agora neste caso. Quem tentar subir aqui do térreo para o pavimento 1 vai bater a cabeça, porque aqui é bem o espaço da minha subida da escada. E como eu fiz um piso único completo, ó, então eu não tenho espaço para subir. Então eu vou precisar recortar aquele pedaço da minha laje. Tá vendo que a configuração está bem bagunçada ainda? É porque a gente mudou naquele momento a visualização para o wireframe. Vamos voltar para o hidden line ou para o shaded, que ele vai mostrar até minhas paredes cinza, de forma a facilitar até ficar mais um projeto mais entendível, um projeto mais fácil de entender. Bom, eu vou ou no meu 3D ou no meu pavimento 1, vou clicar no pavimento 1 mesmo e vou clicar aqui no meu piso, porque eu quero fazer um recorte desse piso aqui. Para editar esse meu piso, eu primeiro seleciono, depois clico em Edit Boundary. Ou clico duas vezes nele, ele também vai editar. Eu vou clicar aqui no Edit Boundary. E o que é que eu quero fazer? Eu quero puxar esse alinhamento até o alinhamento da escada. Então, eu posso utilizar o comando Align, clicar aqui no início da escada, eu cliquei errado, Align, clicar aqui no início da escada e clicar na linha que eu quero puxar até lá. Então, agora o meu contorno é este daqui. Antes ele estava contornando o prédio todo, agora ele está contornando exceto a escada. Vou só fazer uma pequena correção aqui nessas duas paredes com o botão Pick Walls, para a parede aqui ficar do lado externo. Antes ela estava apoiada no reboco. Porém, eu vou precisar fechar aqui, ó, com um trim, porque lembrem da regra dos elementos fechados. Preciso ter uma geometria 100% fechada. Ok? Tá aqui o meu contorno. E aí eu posso clicar em Finish para finalizar. E aí aquela pergunta que eu falei. Você gostaria de fazer um attach da parede com a base do piso? Eu vou dizer que não. É uma pergunta que é menor. Attach. Decora esse nome aqui. Eu vou dizer sempre não para attach. Para Join Geometry eu posso dizer que sim. Não tem problema. Agora eu vou voltar lá no meu corte e vou copiar este piso. Vou marcar aqui múltiplo para copiar mais de uma vez. 2,75 m para cima
e mais outros 2,75 m para cima. O meu piso lá da coberta é um piso inteiro. Então eu vou copiar o piso da base mesmo. Eu vou clicar aqui na base, vou copiar, vou usar como referência agora o nível do térreo aqui, ó. Peguei deste nível até o nível da coberta. E agora eu fechei aqui meus pisos. Só tem mais um detalhe que é o seguinte. Esta laje aqui, ela está voando. Então eu vou mudar o tipo de embasamento para um chamado 40 centímetros cerâmica. Porque é um piso mais espesso que vai complementar o meu espaço total. E no caso do piso de cima, perceba aqui, ó, que ele tem cerâmica. E eu não quero cerâmica abaixo da minha laje. Então eu vou mudar para um piso chamado 10 centímetros branco, que é, na verdade, uma laje de concreto. Ok? Então eu finalizo por aqui a nossa segunda aula do nosso primeiro projeto. E na próxima aula nós vamos corrigir essas representações, fazer o nosso telhado, nossa calha e nossa escada.